acabando com toda a frustração. Repita comigo. Vamos melhorar. Diz assim: o meu Deus hoje está encerrando um tempo de frustração. Se isso não serve para a sua vida, você não é um frustrado. De repente serve para a pessoa que está do teu lado. Algumas coisas talvez que ela tem vivido, tem frustrado. Mas hoje você vai ser boca de Deus para dizer: creia que o nosso Deus está terminando com um tempo de frustração. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 5. O Evangelho de João, no capítulo de número 5, diz que passadas estas coisas, havia uma festa. Olha o contratempo. Havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Ele estava indo em direção à festa. Olha, o texto diz que existia um lugar chamado de Porta das Ovelhas e um tanque chamado em hebraico de Betesda. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor, e usa-me conforme o teu querer. É o que eu te peço no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Passadas essas coisas, eu gosto quando a Bíblia se refere, falei de manhã, depois destes acontecimentos. Eu vibro num Deus que sempre termina uma história para começar uma outra. Sai de um lugar para poder promover milagres em outros. E assim é comigo e contigo no ciclo da minha vida. Eu costumo dizer que a vida é como uma roda gigante. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas o Espírito está me tomando aqui para falar de novo. Durante um período da minha vida, eu fui até uma loja e vi um quadro bonito. Esse quadro tinha uma roda gigante. Esse quadro, eu passei por ele, eu observei, eu admirei. Era uma noite europeia com uma grande roda gigante. E eu fui embora, mas depois o Espírito me comoveu a voltar e olhar para aquele quadro de novo. E eu fiquei ali admirando aquele quadro e fui embora de novo. Isso dentro dessa loja, que eu não vou fazer o comercial dela, imensa. E depois Deus vai lá e compra aquele quadro. E aquele quadro durante muitos anos ficou na minha sala. E aquele quadro era o simbolismo de Deus falando comigo: Alexandre, observe essa roda gigante. Se você estiver aqui embaixo, mas eu estiver contigo, não se preocupe, pois eu te farei subir. Mas se você estiver aqui em cima e eu não estiver contigo, não te preocupes também, pois eu te farei descer. Mostrando para nós de que o meu presente não representa o meu futuro. Ele só é a plataforma de lançamento. Ele vai definir a forma em que eu vou me possibilitar estar, para que o meu Deus, através da minha vida, me use como flecha. Jesus, ele vai fazer, em Isaías, quando o texto vai falar sobre flecha polida, aquela referência é do próprio Cristo. Flecha polida, não podia ter nenhum abrasivo. Por que a flecha, ela tinha que ser polida, pastor? Porque ela tinha que estar pronta na aljava, para ser lançada na hora que o arqueiro desejasse. E essa flecha precisava ser polida, só que o Senhor nos permite ser ou fazer parte dessas flechas na aljava, flechas polidas. Só que chegou um tempo na vida de muitos em que elas estão insistindo em permanecer nas aljavas. Pessoas que estão dizendo: eu não quero sair da aljava. E essa flecha então, ela criou abrasivos e as sujeiras, melhor dizendo, elas impossibilitam a flecha de chegar no alvo. Quanto mais polida, mais rápido ela alcança o alvo. Eu estou falando aqui a respeito de algumas frustrações que têm acompanhado a vida de muitos. Esse texto diz que Jesus caminhava para Jerusalém, era um tempo de festa, todos estavam alegres, todos estavam felizes. E Jesus caminhava junto com uma multidão de pessoas alegres.
Até que num determinado momento, ele decide entrar num lugar, um lugar onde o texto diz que era a porta das ovelhas, que não tinha um pastor. Um lugar onde nós entendemos aqui no hebraico que se chamava Betesda, casa de misericórdia. Mas esse lugar conhecido como casa de misericórdia, compreenda isso, não tinha misericórdia. Eu entendo que algumas coisas na minha vida e na sua são parecidas com isso, que ainda não aconteceram, mas são proféticas. Casa de misericórdia, mas não tem nada de misericórdia. Não tem nada aos olhos humanos, mas aquele que virá com misericórdia já está vindo na minha e na tua direção. Algumas coisas que se tornam proféticas na minha vida e na tua, mas eu volto a falar sobre a porta das ovelhas. E ali um tanque no hebraico com 5 pavilhões. Esse tanque, ele existe até o dia de hoje não, sem água, mas ele existe em Israel. E essa porta das ovelhas, irmãos, em que pessoas estavam perdidas, desorientadas, ali possuía um tanque. Então, ao contratempo de uma turma enorme, alguns vão dizer que chegava a 1.100.000 a caminhada de pessoas indo rumo a Jerusalém, pessoas que estavam indo em direção à festa, mas que tinha que passar por Betesda, tinha que passar pela porta das ovelhas. Por quê, pastor? Porque era ali o lugar do comércio de animais. Era ali que se comercializavam os animais que iriam ser sacrificados, porque nós entendemos que ninguém podia chegar de mãos vazias. Então as pessoas, elas passavam pela porta das ovelhas, elas passavam por Betesda, elas passavam por um ambiente que era sujo. Alguns teólogos vão dizer, amados, que a sujeira era tão impregnante que você passava, e principalmente no cabelo das mulheres, você via piolhos imensos andando por sobre o cabelo delas. Enquanto muitos estavam indo para festejar, existia um povo ali triste, convalidados. Agora, por que, pastor, que esse povo está triste e convalidado, amados? É onde o Espírito Santo hoje me pegou para falar com você. Eu vim aqui com algo totalmente diferente, mas depois do simples entrar da minha filha no gabinete, passar e eu estou olhando para ela, e ela fazendo as coisas, e eu dizendo: Deus, não permita que ela perca o brilho dos seus olhos. E aí o Espírito Santo ministrou: filho, para manter o brilho nos olhos dela, eu preciso manter o brilho nos teus. Eu só conseguirei manter o brilho nos olhos delas se eu conseguir manter um brilho nos seus. Se você perde o seu brilho, ela perderá o brilho dela. E aí o Senhor me levou em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8, ali dentro, irmãos, palestrando comigo. E esse texto diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Enquanto houver óleo, enquanto houver unção, enquanto houver brilho, fique tranquilo, porque eu farei com que esse brilho chegue e também venha fazer com que os teus brilhem. Num tempo de frustração, existem pessoas que não estão compreendendo o seu chamado, não estão entendendo o seu posicionamento, não estão entendendo, ou seja, estão vindo às igrejas de uma forma em geral. O texto diz que a porta das ovelhas que não tinha um pastor, de um tanque chamado em hebraico de Betesda, que era misericórdia, que não tinha nada de misericórdia, de algo que foi dito, que foi passado, já falei semana passada, e que foi então levado ao pé da letra, aonde só beneficiava um, somente um, aonde o anjo dito por ele só movimentava a água uma vez por ano. Uma vida de pessoas frustradas,
Uma vida, e fora as pegadinhas que tinha, porque alguém dizia que o anjo movimentou e pulava todo mundo naquela água suja, que servia para lavar os animais que eram vendidos. Um tempo de frustração ao extremo. Um tempo em que as pessoas, elas já não estavam muito preocupadas. Elas queriam permanecer naquele ambiente. E Jesus então muda o seu caminho. Jesus muda o seu destino. Eu vim dizer para você aqui, amados, de que algumas coisas estão mortas na vida de muitos por uma igreja que se mantém calada quando era para se manter fervorosa. Se nós formos em Atos, no capítulo 12, se nós compreendermos o que diz o capítulo 12 de Atos, a Bíblia fala de um tempo, e é o tempo de Herodes, um tempo que estava sob o domínio de Herodes. Herodes mandava e desmandava. Repita comigo: Herodes tinha o poder de mandar e desmandar. Até que a igreja se posicionou. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada. Me ajuda? A Tiago, irmão de João. Nós temos falado sobre isso. E a pergunta inicial é a mais óbvia de ser respondida. É que o próprio texto, versículo 1, vai dizer que quem mata Tiago é Herodes. No tempo de Herodes, ele decidiu maltratar alguns. E ele leva, no versículo 2, a fio da espada, a morte de Tiago. Então nós, juntos, nós temos aprendido, humanamente falando, que quem matou Tiago foi Herodes. Mas a verdade é que matou Tiago foi a igreja. A igreja que não orou. Porque quando a igreja decidiu orar, se você acompanhar o texto vai dizer que mais à frente Pedro também foi preso. E agora a igreja despertou. A igreja assumiu o seu papel. Por favor, olha nos olhos de quem está ao teu lado e com fé, com ousadia, diga: para de ser covarde, assuma o seu papel. Desculpa a expressão. De uma igreja que prefere ficar no anonimato, de uma igreja que está vendo a morte, mas não está nem aí, de uma igreja que está lidando com o caos, mas está preocupada com o seu próprio umbigo, não está preocupada com mais nada. Uma igreja que deixou de ser uma igreja relevante nos dias atuais. Uma igreja que você chama para orar, não quer orar. Se você chama para buscar, não quer buscar. Se você chama para vir se consagrar, não quer se consagrar. Às vezes reclamamos: pastor, eu queria tanto que tivesse um culto durante o dia, e Deus foi lá, colocou um culto de consagração, e aí a gente não consegue tempo para o culto de consagração. A gente não sabe realmente o que a gente quer. A gente não sabe realmente o que a gente deseja. Uma igreja que está vivendo uma esfera de muitas coisas mortas. Há um período atrás da minha vida, Deus me deu uma mensagem, há muitos anos atrás, no início desse ministério. O tema da mensagem dizia assim: por que que o seu Samuel ainda não nasceu? Pergunta para a pessoa: por que que o seu Samuel ainda não nasceu? Você sabe por que que muitos Samuéis ainda não nasceram? Você sabe por que que muitos desejos profundos das almas, eles não se concretizaram? Você quer que eu responda essa pergunta hoje para você? Você quer que eu te diga, à luz da Bíblia? Porque as pessoas não têm coragem de fazer o voto que Ana fez: Senhor, se tu me der, eu te darei de volta. Enquanto você não for capaz de fazer um voto parecido com esse, o seu Samuel nunca vai nascer. E eu vou dizer para você: você pode viajar, você pode ter direito para ir nos melhores, dinheiro para ir nos melhores restaurantes, você pode ter de tudo, mas muitas das vezes o sonho mais profundo do seu coração não se realiza, e não se realizará, porque Deus quer te dar aquilo que você seja capaz de devolver a Ele. Existe uma igreja morrendo. Existe uma igreja representada por Tiago,
morta. Mas Deus, Ele está levantando uma outra possibilidade para você. O texto continua dizendo em Atos, no capítulo 12: vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram esses os dias dos pães asmos. Agora tem uma outra igreja que está presa. E o que você vai fazer? Você vai continuar aí, na sua zona de conforto. Você vai continuar não compreendendo que a sua movimentação é o que vai dar aos seus a certeza de que há um futuro melhor, de que há algo que Deus quer fazer, mas Ele não quer pular etapas, Ele quer começar por você. E aí a gente vai acompanhar no texto agora que nos versículos posteriores, versículo 4: tendo feito prender, o lançou no cárcere, entregando a escolta de 4 soldados, ou seja, eram 16 soldados se revezando. Eram 4, ou seja, 2 algemados na mão esquerda, no braço esquerdo, 2 no direito e 2 do lado de fora. Olha o que o inimigo está tentando. Olha a grande escolta só por causa de Pedro. E depois de um período de horas, ia lá e mudava os guardas. Ou seja, esses guardas não tinham motivos para estar cansados. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, ou seja, ele seria apresentado depois da Páscoa para ser morto. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia incessante da parte de Deus, da igreja, a favor dele. Por favor, toca mais uma vez essa pessoa, nesse amado do teu lado. Diga: Deus hoje está te mandando se posicionar nessa terra. Ele está dizendo que quando você ora, o inferno estremece. Quando você ora, milagres acontecem. Quando você ora, aquele que está preso se torna livre. Quando você ora, milagres extraordinários, eles acontecem nessa terra. Ele está de pé porque você está orando. Ele vai ser livre porque você vai orar. Findou um tempo de frustração. Chega. Um tempo em que as coisas só aconteciam para o teu irmão. Eu vim te dizer que Cristo não é desse jeito. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, o próprio Senhor Jesus vai mostrar para você: não há um individualismo. Um é curado e o restante chupa o dedo. Esse texto diz: porque, onde, me ajuda, vai com fé, porque, vai com fé, porque, com mais fé, porque, onde estiverem, em meu nome, ali eu estou. Não me toca na pessoa do teu lado, conta para ela: existe um Cristo aqui hoje. Nós estamos unidos na mesma fé. Então existe um Cristo aqui hoje. Um Cristo que pode manifestar milagres hoje na minha vida e na tua. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é um anjo. Para para a pessoa: não é um anjo, é o próprio Cristo. Você não precisa de um anjo, você não precisa de alguém para movimentar as águas, você só precisa do Cristo. Você só precisa do Cristo. Quando aquele homem, ele é questionado no Evangelho de João, no capítulo 5. Na verdade, Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. E a pergunta é tão simples, mas são 38 anos vivendo aquele martírio. Eu entendo você. Eu vim aqui hoje dizer que Deus também te entende. Mas a pergunta para aquele homem, o texto diz: Jesus vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo. Por que, pastor, que o texto diz sabendo-o
Você vai observar que ali era um lugar de passagem. E aquele homem estava há 38 anos. E algumas vezes Jesus passou por ali e o viu. Mas não era tempo ainda de proporcionar a ele o que estava nos planos de Deus. Toma posse disso hoje na tua vida. Repita comigo: existem coisas que fazem parte dos planos do meu Deus. E essas coisas jamais se frustrarão na minha vida. Eu tomo posse hoje, porque aquilo que o meu Deus escreveu vai se cumprir na minha vida. Repita, eu tomo posse hoje, porque tudo aquilo que Deus prescreveu para a minha vida, eu acredito que se cumprirá. Jesus já sabia, perguntou: queres ser curado? Aí ele vira com aquele texto, que você já conhece. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. A gente vai observar que aquele ambiente gerava uma frustração ao extremo. Ele nunca conseguiu chegar porque alguém chegava na sua frente. Mas isso hoje acabou. Isso hoje acabou, toma posse aí. Por que, pastor, que isso hoje acabou? Porque Deus colocou uma pessoa lavada e remida do teu lado aí, cheia do Espírito Santo de Deus. E essa pessoa hoje vai ser o instrumento de Deus para alcançar a tua vida em nome de Jesus. Se você tiver intimidade aí, por favor, segura na mão dessa pessoa e diga: receba hoje o teu milagre. Receba hoje a tua vitória, em nome de Jesus. Tudo aquilo que era frustração na tua vida vai virar júbilo. Tudo aquilo que era tristeza na tua vida vai virar canção. Deus está dizendo: prepara uma canção de adoração para mim, prepara um júbilo, prepara um salmo, prepara uma festa, porque hoje eu estou te removendo do opróbrio, da vergonha. Eu estou te removendo desse lugar aí de sujeira, de podridão. Ganhava quem chegava primeiro. Eu fico tentando imaginar aqui também, eu anotei algo que diz o seguinte: eu fiquei tentando imaginar o olhar crítico das pessoas em relação a Deus. Estou aqui há 1 ano, nada aconteceu, nada tem acontecido, nada se manifesta, e começam a culpar a Deus. O Senhor hoje está dizendo: só muda o teu campo de visão. Eu aprendi isso com um amigo meu, já falei isso aqui algumas vezes no passado. Eu lembro quando eu era noivo da pastora, éramos noivos, eu lembro que ela me ligou na hora do almoço para contar um desentendimento entre ela e o irmão. Ela era quem fazia comida em casa e tal, e aquele irmão, já se sentindo homem, trabalhando, queria que as coisas fossem do jeito dele, não queria o tempero que ele não gostava, e aquela coisa. Como não tinha um pai, tinha uma mãe que trabalhava e uns irmãos, e tinha um irmão mais brabo, tinha um irmão mais difícil, aquela coisa toda, que hoje é um grande amigo nosso, um grande amigo dela, um grande amigo meu, com toda certeza. E ela me ligou, e eu fiquei, aquela coisa, você olha, você diz: não, que negócio é esse? Aí meu amigo me chamou e disse: Alexandre, o que foi, rapaz? Você não vai conseguir nem descansar. A gente tinha 1h30 de almoço naquela oficina, era meia hora para almoçar, e com muita calma, e 1 hora para dormir. E ele falou: você não está conseguindo, o que houve? Eu contei para ele: não, minha noiva, rapaz, ligou, falou que o irmão maltratou ela, falou isso, falou aquilo outro. Aí ele me olhou, me ouviu e disse assim: rapaz, vamos olhar por um outro ângulo. Me tirou do foco. Rapaz, não tem um pai lá. Esse irmão também está na figura do pai.
o que ela está pedindo a ele, ou o que ele está pedindo a ela, não dá para relevar. E aquele homem, aquele meu amigo foi me tirando, ele mudou a minha posição do foco da onde eu estava olhando. Eu vim aqui te dizer que os verdadeiros amigos não são aqueles que te impulsionam a queda, mas são aqueles que te mostram um buraco, te mostram, olha, a queda está aí, ela é inevitável, mas se possível, vem comigo, vamos por aqui. Vamos seguir esse caminho que eu tenho para a tua vida. Vamos, sabe, esses são os verdadeiros amigos, amados. Aqueles capazes de tirar você desse foco que você está vivendo, dessa coisa, você decidiu. E aí eu quero encerrar minha mensagem agora. E você decidiu se anular, você decidiu, você não compreendeu. Eu não sei para quantos o Espírito Santo está falando, que aquele, pois, que coloca a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de denominação, você pode mudar de lugar, você pode mudar, sabe, de lugar de adoração, de templo, de tabernáculo, mas você é alguém que precisa fazer a obra de Deus. Não pare, não pare, não seja covarde, faça a obra de Deus. Eu encerro. Eu tinha muito mais coisas aqui. Primeiro, para te dizer que algumas pessoas, elas vão insistir em dizer para você, você está no vale, e você vai dizer, eu estou na montanha. Vamos lá? Eu vou fazer a voz do adversário dizendo que você está no vale, e você vai dizer, eu estou na montanha. Vamos lá? Você está no vale. Com mais fé, você está no vale. Preste atenção numa coisa. Não é a geografia. Que vai mudar a renovação da mente que o Senhor te deu. Salmos 84, versículo 5, vamos ler do 5 em diante, para a gente finalizar, e eu quero finalizar com você aqui, de uma forma para você entender, preste atenção, olha o que diz o texto, bem-aventurado, me ajuda com fé, para a gente finalizar, bem-aventurado, cuja está, e cujo coração, os caminhos aplanados, o qual, passando, faz dele, o vale continua sendo vale, mas a tua alegria vai ser tão grande que você vai fazer dele um manancial. A dificuldade pode até permanecer, mas o teu coração vai estar tão cheio, tão radiante, tão que você vai fazer desse vale um manancial. Então todas as vezes que o inimigo virar para você e tentar te confrontar, dizer quem é você, você está no vale. Eu acho que você não entendeu. Quando ele virar para você e falar, você está no vale, é igual aquela criança, aquela criança lá no colégio, que ela, sabe, eu não sei se você conhece alguém assim, se você já foi assim, a tia, o professor vira para ele e diz assim, senta, ele diz, não vou sentar, eu quero ver as coisas do alto, eu não vou sentar que eu quero ver as coisas do alto. Aí o professor, quem manda na sala de aula sou eu, senta. Eu não vou sentar, professor, que eu gosto de ver as coisas do alto. Aí quando ele senta, ele diz, eu vou obedecer ao senhor, eu vou sentar. Aí ele senta, mas eu vou falar uma coisa para o senhor, na minha mente é como se eu estivesse de pé, eu estou sentado, mas eu estou de pé. Eu vim dizer para você que assim é o Deus que você serve, em nome de Jesus. Seja ousado, não é em desobedecer a sua voz, jamais, mas é conseguir se ver, porque se o inimigo está dizendo que você não pode, você pode. Eu encerro. O que me tocou ali no gabinete?
Me tocou um pastor que uma vez ministrou só para pastores. Inclusive nós vamos ter o nosso congresso de pastores semana que vem, sábado que vem aqui na igreja. E esse pastor, ele ministrou só para pastores. E eu nunca mais vou esquecer daquilo. Ele alegou que perdeu um irmão. Esse irmão morreu sem Cristo. E ele pastora há muitos anos de uma igreja batista, com 6.000 membros, com 5 cultos aos domingos. Que aquilo revoltou tanto ele, que ele decidiu abandonar tudo. Ele decidiu, me ajuda, ele decidiu o quê? Ele decidiu abandonar tudo. E ele escreve uma carta, porque na igreja batista tem que escrever uma carta, onde você vai abrir mão lá, dá um nome, Ayrton, para tudo isso, que eu não lembro. E ele prepara uma carta onde ele está desistindo ali dos seus poderes de pastor da igreja, aquela coisa toda, redige aquela carta, assina. E ele decide viajar, ele diz: eu vou viajar. Ele estava triste, ele estava convalidado, ele estava em depressão. E ele decide então ir viajar. E de repente, quando ele entra no gabinete dele, ele encontra uma outra carta. Me ajuda, ele encontra uma outra. E aquela carta estava escrito assim: leia antes de você viajar. A carta estava escrito. E ele então coloca aquela carta no seu bolso e vai. Quando ele chega no aeroporto do Salgão, ele senta ali, ele lembra da carta. Aí ele tira aquela carta e começa a ler a carta. Ele diz que ele lembra de 3 pontos principais da carta. O primeiro ponto, eu anotei aqui. O primeiro ponto, a carta dizia assim: não me faças acreditar. Segura um pouquinho. Não me faças acreditar que eu via um homem que não ouvia Deus. A segunda coisa que esse homem diz, ou que a carta estava escrito na carta: não me faças crer que eras fraco demais, aquele aqui na terra que eu julgava como referência de fortaleza. Sabe, amados, eu não sei como você olha para o pastor Alexandre, mas eu sei que os meus filhos, quando me olham, eles veem no pai uma referência de fortaleza. Minha esposa esses dias estava comentando, ela fala: Alexandre, quando você está em casa tudo é diferente. Eles não têm medo de nada. Eu vou repetir o segundo ponto: não me faças crer que eras fraco demais, aquele aqui na terra que eu julgava como referência de fortaleza. E o terceiro e último ponto, que foi o que mais me pegou, foi o que mais falou no meu coração, diz assim: não me deixe órfão, mesmo sabendo que eu sou seu pai. O pai também era pastor, mas estava subjugado ao seu filho. O próprio pai escreve uma carta para o filho. Eu quero dizer para você que existe um Deus que talvez queira escrever algumas coisas para você. Existe um Deus dizendo para você: por favor, saia desse ambiente, saia dessa inércia, saia dessa tendência de permanecer em estado de movimento ou em estado de repouso. É quando você acha, não é quando você acha, é quando eu quero, diz o Senhor. Não é o que você pensa, é o que eu penso a teu favor. Não é o que você quer fazer, é o que eu decido fazer na sua vida. Não é o que você idealizou, mas é o que eu tenho contigo nessa terra. E aí eu vim dizer para você que eu não tenho motivos, ou melhor dizendo, eu não tenho como desistir. Eu vim dizer para você que existem pessoas que Deus quer confiar nas tuas mãos. Existem pessoas que Deus já confiou nas tuas mãos, mas por você não conseguir dar continuidade a essa caminhada tua, por você não conseguir ser obediente à visão celestial, por você não conseguir dar prosseguimento a tudo que Deus já colocou aí dentro de você, que só precisa ser exteriorizado, existem pessoas que estão definhando. Então, por favor, não pague um preço por essas vidas, por favor, porque ninguém precisa morrer. Repita comigo: ninguém precisa morrer para que haja um avivamento entre nós. Tiago teve que morrer para a igreja avivar. Quem vai precisar morrer para que o teu coração avive? Quem vai precisar morrer para que você entre na posição que Deus quer? Quem vai precisar? Que em nome de Jesus você possa dizer: o meu Deus hoje está acabando com todas as frustrações que rondaram a minha vida. Repita comigo: ninguém, com fé, ninguém
Com fé ninguém precisará morrer para que o meu Deus avive, acenda uma chama que há dentro de mim. Toca na pessoa do teu lado, diga: tem uma chama de Deus aí aquecendo, tem um fogo de Deus aí aquecendo na tua vida. Tem algo que Deus quer fazer hoje na tua vida, quer liberar hoje para você. Tem algo aquecendo aí, por favor. Ninguém vai precisar morrer para que um avivamento cruze o teu caminho. Ninguém vai precisar morrer, Tiago nenhum morrerá, porque a igreja se manifestará. Se coloque de pé em nome de Jesus. A igreja se manifestará. Eu queria que você clamasse agora. Abra a tua boca aí, como tu nunca fez. Ore de uma maneira que tu nunca orou. Diga para Deus: Senhor. Diga para Ele: meu Deus. Diga para Ele: Santo, 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 Santo. Diga para Ele: Senhor, eu não vou precisar perder ninguém, porque hoje o teu avivamento chegou, porque hoje a frustração foi embora, porque hoje tudo que era maldição se transformará em bênção na minha vida. Bênção. O Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor quer ouvir o teu grito. O Senhor quer ouvir o teu grito. O teu grito, o teu grito. Levanta uma das suas mãos aí mais uma vez e diz: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou recuar. Satanás, eu hoje estou avançando com força total. Se prepara, porque através da minha vida o inferno perderá, 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 em nome de Jesus. Tua face, cante conosco. Queremos ver. Se você está voltando para Jesus hoje, coloca as mãos à altura do teu coração. Queremos ter. Se for o teu caso de quem está voltando para Jesus hoje, em nome de Jesus, Deus, toma essas vidas, toma pessoas que estão declarando que são tuas, Deus, tuas. Queremos ter também. Em nome de Jesus. Amado, em nome de Jesus. Então vem. Em nome de Jesus. Amado, vem. Então vem. Amado, vem. Então vem. Amado, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Oh, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo